O jornalista Paulo Moreira Leite lança agora à noite a outra história do Mensalão. O livro do jornalista destaca que o julgamento do STF foi político, sem provas, e que a mídia tradicional fez uma cobertura tendenciosa da ação penal 470, também conhecida como processo do Mensalão. A coletiva para a blogosfera sobre a outra história do Mensalão acontece no Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, na região central de São Paulo. E você acompanha tudo pelo portal do Barão de Itararé e também no site da TVT, agora à noite. A repórter Márcia Teles está lá no lançamento do livro e conta mais pra gente. Olá, Márcia. Boa noite, Ribeiro. Já está tudo pronto aqui no Centro de Estudos Barão de Itararé para o lançamento do livro do Paulo Moreira Leite, que vai ser essa conversa com os blogueiros. Alguns já estão aqui para fazer as perguntas ao vivo para essa conversa. Paulo Moreira Leite é ex-diretor da revista Época, ex-redator-chefe da revista Veja e atualmente é diretor da Isto É em Brasília. E o conteúdo desse livro foi escrito no blog da revista Época, quando você trabalhava ali, né? E a gente pode concluir, Paulo, pelo que você escreve aqui no livro, que este foi um julgamento com muitas acusações e poucas provas. É um julgamento que teve muito mais contradições e muito mais deficiências do que a maioria das pessoas acredita. É um julgamento que, assim, foi exibido de uma forma unilateral, em que se cobraram condenações pesadas, em que parecia que estava tudo muito claro e muito consistente, mas quando você faz o confronto, quando você investiga aquilo que o Ministério Público apresentou como a sua acusação, que é o direito dele apresentar como acusação, e aquilo que a Polícia Federal apurava, ou aquilo que está na conclusão do Tribunal de Contas da União, aquilo que está em depoimentos, é uma situação muito diferente. Então, a tese principal do julgamento, que é a tese de que o Mensalão era um sistema de corrupção, de compra de votos, de suborno, de compra de consciência, e não uma nova versão, uma versão muito semelhante a todas as campanhas financeiras que os partidos políticos fazem há anos no Brasil, essa tese não consegue sustentar. Então é espantoso que o julgamento tenha terminado dessa forma, com tantas condenações, com os principais acusados condenados, apenas severas, né? Tem gente condenada a 40 anos de prisão, tem gente condenada a 10, que é muito tempo, né? E penas que, além de serem assim, faltam dados robustos para você realmente condenar essas pessoas. E essa discussão que o livro faz. Bom, e você também faz críticas à cobertura da grande mídia. Esse lançamento hoje, através da blogosfera, essa conversa com blogueiros, diante desse quadro, né, da cobertura da grande mídia, como é que você avalia? Olha, eu acho que, assim, vamos deixar claro, assim, do que nós estamos falando. Todo mundo tem o direito a ter uma opinião e cobrir um fato da maneira que quiser. Esse ponto é bom a gente ficar claro, para a gente não... Ninguém está questionando isso. Mas o fato é que nós tivemos um julgamento em que a maioria dos repórteres, a maioria dos veículos, a maioria das emissoras de televisão, a maioria das revistas, eles não cobriram o julgamento. Eles limitaram-se a cobrar que houvessem condenações duras, como se tudo estivesse provado e demonstrado antes do julgamento começar. E tanto que é um sintoma disso, que as grandes estrelas dessa cobertura foram advogados que faziam comentários técnicos sobre o julgamento. E não foram jornalistas que realmente tinham histórias novas para contar, que foram ali examinar, mas o que significa isso? A gente pensar, por exemplo, quando teve quando se votou uma decisão crucial e que define politicamente o que estava acontecendo, que foi o desmembramento, quando se votou que o julgamento do Mensalão, que envolvia o PT, seria um julgamento único, feito pelo Supremo, em que todos respondendo ao mesmo processo e à mesma acusação. Enquanto que o julgamento do Mensalão do PSDB de Minas Gerais seria desmembrado, né, separando quem teria direito ao julgamento no STF, quem não teria. Quando você teve essa diferença, quer dizer, isso sequer foi explicado, isso não foi questionado. Quer dizer, e é uma coisa que tem uma profunda consequência para os réus. Então, realmente foi uma situação de uma cobertura, assim, o Gênio de Freitas diz no prefácio
que os veículos de comunicação chegaram a ter um comportamento faccioso. Ok, Paulo, agradeço, muito obrigado. Agora essa conversa continua pela blogosfera. Você que está interessado nesse debate, pode acompanhar a cobertura pela TVT, tvt.org.br. Você vai acompanhar tudo e pode participar, mandando perguntas, conversando com o Paulo. Você, Ribeiro. Muito obrigado, Márcia, pelas suas informações.